Bom dia, bom dia, bom dia! Bora acordar, nação? Sexta-feira, sextou, finalmente a semana tá acabando. Semana não começou muito boa, no meio dela também não foi muito bom, mas final de semana tá aí pra tudo melhorar e tudo começa melhorando numa sexta-feira. Eu amo uma sexta-feira. Então vambora começar esse dia com muitas notícias. Recado importante no comunicado da Ferg. Alan no possível rival e uma possível volta antecipada de Saul. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes disso, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal, se já ativou o sininho da notificação e se está seguindo a gente nas nossas redes GH Dando Choque, onde eu e o Madureira e o Choque estamos trazendo todas as notícias do Flamengo durante todo o dia. Então não perde tempo. Segue a gente, acompanha a gente em tudo. Que vambora, porque hoje é sexta-feira, finalmente, graças a Deus, sexta-feira. Bora saber as notícias do Mengão a partir de agora. Pois então, vamos começar com um recadinho importante no comunicado da Ferg que foi emitido ontem no final do dia, que pouca gente falou sobre, mas é um aviso importante e que não pode dar bobeira. Nesse documento, ele voltou a recomendar os clubes cariocas sobre o uso de no mínimo 7 jogadores principais nessa reta final do Campeonato Carioca, baseado no artigo 43, que é o seguinte, a associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da Ferg, deixa de utilizar a sua equipe considerada principal após a terceira rodada da Taça Guanabara, perderá o valor correspondente à totalidade de sua cota fixa mínima de direitos de transmissão do contrato coletivo e, caso já tenha recebido ou não, pagará uma multa equivalente à cota mínima estabelecida para um dos clubes de grande aderente, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato e signatários do contrato de transmissão coletiva. A Ferg alega ainda que essa decisão também é importante para resguardar os interesses dos comerciais, né? Baseado tudo o quê? Interesses comerciais de dinheiro. E aí dá a desculpa que é para respeitar os torcedores, e lembrando que cada clube de maior investimento recebeu mais de 1 milhão por jogo na Taça Guanabara, que foi a renda, né, do jogo, como o Flamengo tá lotando o Maracanã. E eles recomendam aos clubes que se abstenham a utilizar a equipe alternativa ou similar, que se apresentem com uma equipe formada com no mínimo 7, e retifica e alerta sobre a necessidade desse cumprimento. Então, quem acha aí que o Flamengo deve realmente abandonar de vez o Campeonato Carioca, meu caro, lamento informar, não será possível em base do acordo firmado entre os times com a Ferg. E sábado, mais conhecido como amanhã, jogo importante no Maracanã, 9 da noite, Sampaio Corrêa, última rodada. E não é só o Flamengo que tá nessa situação. Todo mundo fica falando só do Flamengo, né? Eu acho curioso isso. Porque o Flamengo pode ser rebaixado. Porque o Flamengo. Mas, só um lembrete aqui, não é só o Flamengo que tá nessa situação não, meus amigos. Porque o Vasco também tá correndo o risco de disputar o quadrangular para o rebaixamento. Então, vamos com calma, que o buraco não tá muito firme assim, não. Tá mais embaixo do que vocês imaginam. Esse quadrangular pode ter o grupo da morte, tá bom? Podemos ter clássico Flamengo e Vasco. Então tem que entrar com seriedade amanhã. Tem que ir com firmeza, tem que ir com punho. Porque
a situação pode piorar muito. Falando em Vasco, o nosso querido Vascão, o gigante da colina, ele demonstrou interesse na contratação do nosso amigo Alan. Ele que tava certo com o Corinthians, aí teve toda aquela piada do Corinthians não querer pagar o empréstimo, nem nada, queria na camaradagem. Agora o Vasco demonstrou o interesse no empréstimo do Alan e eles estão apostando na boa relação do Alan com o treinador Fernando Diniz, que inclusive Diniz já ligou para o Alan para conversar sobre essa possibilidade dele poder dar uma puladinha de lado assim, ó, ir pro lado do Vasco, para mudar os ares, mudar um pouco a região do Rio. Então o Diniz já entrou em contato com o Alan para poder conversar com o jogador e convencer, porque primeiro tem que convencer o jogador. Depois, com o jogador com tudo certo, que vai a parte de entrar em negociação com o Flamengo. Então essa ligação já aconteceu, o Alan já tá sabendo do interesse do Vasco, da vontade do Diniz de ter ele que não tá tendo muita oportunidade, quando tem também não ajuda. Então, Vasco interessado na contratação do Alan. Acho meio estranho, por mais que o Alan não ajude muito a gente hoje em dia, mas eu acho meio estranho a gente perder um jogador para um rival dentro aqui do Rio, seja Vasco, Fluminense ou Botafogo. Eu particularmente não gosto da ideia, mas, entretanto, todavia, que seja o melhor para o jogador e principalmente para o Flamengo. E falando em ser melhor para o Flamengo, quem é que pode voltar antes do prazo? Quem é que está fazendo de tudo para acelerar o processo? Nosso amigo, nosso gringo, nosso espanhol, Saúl. Saúl está firme na fisioterapia, está firme no processo para a recuperação do tornozelo. Já voltou para o Rio, foi para a Supercopa só para aproveitar o ambiente, que ele falou que é muito importante estar com os companheiros no dia a dia, estar em viagem quando possível. Que ele falou que isso é importante para ele, para a parte de ajudar ele nessa recuperação. Esteve no Maracanã quarta-feira e foi justamente no Maracanã que ele deu a seguinte declaração: estou me sentindo muito bem depois de operado. Faz 5 dias que deixei as muletas. Vamos pouco a pouco com a bota. A princípio, fico mais 4 semanas com a bota. Mas falando com os médicos, acredito que vou conseguir. Tenho muita vontade de ajudar e estar com eles. Me encontro bem, a recuperação está indo bem e eu estou em ótimas mãos. Estão todos trabalhando dia e noite para me recuperar. Essa parte do Saúl ter abandonado já as muletas é muito importante para a recuperação. Porque, teoricamente, a previsão inicial dele de retorno seria de 2 a 3 meses. Ele já deixando as muletas, o processo já agiliza um pouquinho. Porque aí ele pode, em até 1 mês, voltar para os treinos no campo. Então o Saúl tá querendo voltar logo para ajudar a equipe. E isso é importantíssimo. O jogador querer recuperar rápido. A gente viu o caso do Pedro, que era para ele ter voltado bem depois, só que ele ficou focado, determinado e voltou antes do prazo. Então isso é muito importante, essa força de vontade do jogador, essa questão do jogador querer estar em campo, querer ajudar, e até não podendo tanto em campo, mas ele tá querendo estar lá com os companheiros e ajudando de alguma forma, mesmo que de fora. Então, Saúl se esforçando ao máximo para poder entrar logo em campo e ajudar o Flamengo, ele vendo a situação do Flamengo nesse início de temporada que não tá nada boa. Então, Saúl se esforçando ao máximo para poder estar com a gente em campo, e isso é fundamental. Então, meus caros,
Tomara que os jogadores também tenham essa força de vontade para ajudar o Flamengo e entrem em campo amanhã com muita garra, muita determinação. Que o Flamengo vença, não só vença, mas também uma goleada seria muito importante para poder ajudar no saldo de gols. Porque se tiver uma combinação de resultados, isso vai ser muito importante para o Flamengo. Então vambora, vamos aproveitar essa sexta-feira, que o final de semana promete fortes emoções. Para o Flamengo nesse início de temporada, cada jogo é importantíssimo. O Flamengo voltou com tudo, quando voltou o time principal, né? O Flamengo voltou com tudo, só com jogo importante, com jogo decisivo. Então, amanhã, 9 da noite, Campeonato Carioca. Todas as notícias, o nosso guerreiro Gustavo Henrique dando choque vai estar trazendo para vocês ainda hoje, durante o sábado, final de semana. Eu estarei lá no Maracanã no sábado, trazendo tudo para vocês nas redes sociais do Choque. Então, não demore, não perca nada. Segue a gente aqui, se inscreve no canal, nas redes sociais, acompanhe tudo para não ficar de fora. Então, vambora, vamos nessa. Começar essa sexta-feira, final de semana de fortes emoções. Mas segunda-feira estou aqui de volta a partir das 6 da manhã para estar trazendo um resumão de tudo que aconteceu no final de semana. Se Deus quiser, trazendo boas notícias, eu espero que seja boas notícias. Então vambora, sexta-feira, sextou, já sabe, né? Depois das 6 da tarde já tá liberado. Então, bora tomar aquele café reforçado, vambora com tudo, muito gás, muita energia. Simbora! Bom final de semana, bom jogo para nós e até segunda. Um beijo pra vocês.